se você pudesse botar assim para mim, por exemplo, eu sei que é muito mais complexo que isso, óbvio, né? Como o nosso público é um público mais leigo no assunto, não precisa a gente entrar em muito detalhe médico, mas assim, se você pudesse definir os pilares da consulta de um geriatra, paciente que chega para você no consultório, o que você avalia, a grosso modo? Rede de apoio, medicações, comorbidade, o que você sempre foca para você garantir uma atenção assim, mais adequada possível para um paciente geriátrico? Na geriatria, existe um conceito, né, e uma aplicabilidade que a gente chama da AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, tá? Ela não é restrita à avaliação médica, ela por si só, ela é multiprofissional, mas ela é distribuída em várias etapas que a gente tenta entender ali, entra montar um quebra-cabeça, né, daquele cuidado, não só da parte medicamentosa, tá, como da parte de identificação daquele paciente, entender qual é a biografia daquela pessoa. Porque você está conhecendo um paciente que tem uma história de vida, né, ele tem uma idade, ele tem uma história tanto de trabalho, uma história familiar, uma história social. Quem é essa pessoa que você está cuidando? Né? Isso é muito importante no idoso, porque o cuidado ele vai ter que ser o mais individualizado possível, né? Para a gente buscar uma boa adesão, para a gente buscar um vínculo bacana com essa pessoa, né? Que a princípio, né, a gente pretende acompanhar ao longo desse processo de envelhecimento. Então, não são consultas pontuais. A gente vai construindo com esse idoso, com a família, com a rede de apoio, esse cuidado ao longo do tempo. Tá? Então, a gente tenta entender esse aspecto físico, mas também o aspecto social, o aspecto espiritual também, que é um tipo de cuidado, né? Saber legal. qual é a rede de apoio, também qual é essa fonte que a pessoa tem, né, de resgate nos momentos difíceis, qual é o suporte, né, que a pessoa tem. Então, você vê o indivíduo fisicamente, espiritualmente. Não que você avalie espírito mesmo, falei mal, desculpa. Mas assim, você tenta entender, tendo a história do paciente, você tenta entender questões físicas, questões espirituais, Isso. A rede de apoio, e faltou mais alguma coisa, não? Bom, a parte farmacológica, que você tinha falado. Sim, isso eu pensando aqui, elencando como a parte física ainda, né? Uhum. A física medicamentosa, vamos dizer assim. Que é uma parte que realmente demanda bastante do nosso cuidado, né? É um dos pilares. Porque, como a gente falou aqui, a polifarmácia, atualmente, ela é um problema crônico, tá? É um problema global dos pacientes geriátricos. Por quê? Porque é um paciente que ele é mais poliqueixoso também. Né? Pequenos problemas do dia a dia incomodam mais ele do que um adulto em idade não geriátrica, né? Um adulto jovem. Veja, ele tem um problema, aquilo começa a fazer trazer para ele uma angústia, uma sensação de mal-estar. Aí ele vai e ativa toda a rede de apoio dele, começa a falar daquele problema. Então aí as pessoas vão se mobilizando para tentar resolver aquele problema. E dali surgem várias indicações, vamos dizer assim, várias pessoas prescrevendo para ele medicações que não necessariamente estão apropriadas para o idoso, mas que ele vai na tentativa de resolver aquela angústia, resolver aquele problema. Né? Então, quando a gente pega um paciente pela primeira vez, principalmente na consulta geriátrica, muitas vezes são listas de medicamentos, tá? Que muitos deles podem não estar associados, não estar bem indicados para a classe etária. Tá? E teve algum recorde de número de medicações que você já pegou? Você falou assim, meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. Olha, eu não sei dizer o recorde, mas assim, de eu chegar a contar, falando, nossa, peraí, 21 até 25 medicamentos para uma mesma pessoa. Sim. Meu Deus do Sim. céu. E... Logicamente, essa pessoa tinha muitas comorbidades, mas assim, você começa a entrar naquele ponto de um medicamento para resolver o efeito colateral de outro. E aí surge um outro medicamento para quase apaziguar a situação ali das medicações. Não, deu para entender. A gente tem até um formulário, né? Na verdade, é uma atualização que é feita bianualmente, chamado dos critérios de Beers, né? Que é um consenso, na verdade, das medicações que são potencialmente inadequadas para o idoso. Então, isso a gente tem que ficar revendo sempre nas medicações. Tá? Se tem alguma daquelas medicações, além
da interação entre uma e outra, alguma daquelas medicações que pode estar inadequada para aquele idoso, né? De forma geral para os idosos, mas principalmente individualizado. E você poderia citar assim, uma classe medicamentosa que é. Se você pudesse dizer, elenca, da mais. Pode citar algumas aí, fica a teu critério. Mas assim, das menos indicadas para as mais aceitáveis, assim, o que você poderia falar pra gente? Assim, a partir de 60 anos seria ideal não usar isso aqui. Assim, é sempre difícil a gente generalizar, né? Mas medicamentos que têm que ser com uma indicação muito precisa, né, para o paciente, vamos pensar assim, anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios é uma classe de medicamento que para o idoso é potencialmente inadequada. Assim, tem muitos efeitos colaterais indesejáveis que são agravados também no com a idade. Jovem, inclusive, né? Também. A gente que está mais jovem, eu tô com 35, eu sempre, quando vou usar inflamatório, Sim. 2 dias, 3 dias no máximo. Sim. Eu evito o máximo usar, né? Então, imagino pro idoso, né? Nossa, muito. Diurético também. É uma classe de medicamento que, apesar de todas as indicações, a dose, principalmente a posologia para o idoso, ela tende a ser diferente, tá? E sempre a gente busca assim, entender qual é realmente a necessidade naquele paciente, tá? Diurético, e pode trazer muitos outros efeitos colaterais também. Alguns antibióticos, tá? Certo tipo de antibiótico, realmente tem que ter uma precisão mesmo na prescrição. Alguns tipos de antipertensivo, tá? Que podem trazer um impacto muito grande, por exemplo, afobloqueador, que a gente tende a ter uma queda de pressão mais rápida, mais brusca, né, no idoso do que no jovem. Então, ele pode trazer sintomas desagradáveis, como sensação de mal-estar, o que a gente chama de baixo débito, né, aquela sensação de fraqueza, de sonolência excessiva, que pode atrapalhar muito na qualidade do dia a dia, né, nas atividades do dia a dia do paciente. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.